Irmãos, vamos utilizar a Bíblia Sagrada, segundo livro que escreveu o profeta Samuel, no capítulo de número 9, versículo de número 7, eu creio que todos os irmãos já têm lido durante a trajetória desta campanha, e nós hoje vamos ler apenas este versículo deste texto que se constitui no texto em que nós vamos pregar esta noite. Todos os irmãos acharam? Amém? Aqueles que não acharam, eu dou um tempinho ainda para os irmãos encontrar. Glória a Deus. Todos os irmãos já estão familiarizados com o texto. Que diz assim a palavra de Deus: E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Amém? Os irmãos, podeis tomar os vossos assentos em o nome de Jesus. Eu louvo a Deus por estar aqui nesta oportunidade mais uma vez para ministrar a palavra de Deus. Também louvamos a Deus pela vida do pastor Aparecido, homem de Deus, muito gentil, amoroso. Que Deus continue abençoando o pastor Aparecido, a sua família e a igreja que está sobre a sua responsabilidade. Que Deus abençoe. Deus abençoe também o querido irmão Diácono Antônio Carlos. Eu conheço há muito tempo, mas a gente perde e vai ficando mais velho, vai perdendo a memória um pouquinho. Também o nosso querido presbítero Edivaldo, né? Que Deus abençoe. São homens de Deus que nós temos um carinho já especial, já estamos muito familiarizados com os irmãos. Que Deus abençoe. Também ali está o querido pregador, homem de Deus, prega demais. A gente fica até tremendo as pernas quando ele está perto, né? Que o homem é usado nas mãos de Deus. Mas nós vamos ministrar aquilo que Deus tem para nós. Eu confesso que Deus tem coisas grandes para nós esta noite. Quantos creem, diga glórias a Deus. Então esta noite nós queremos ministrar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos dos corações. No livro da carta que Paulo escreve a Roma, no capítulo 10, 13 ao 17, ali nos fala a respeito como é gerada a fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, então nós automaticamente, pelo Espírito de Deus, vai gerando em nossa vida, em nosso coração, a fé. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Porque por elas os antigos alcançaram o testemunho.
Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, que por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, visto que antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Portanto, todo aquele que aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra das promessas, como em terra alheia, morando em cabana com Isaque e Jacó, herdeiro com eles da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, pelo qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe prometera. Pelo que também deu e este já amortecido, dencederam tantos em multidões, que é como as estrelas dos céus, e como a inumerável areia que existe no mar. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram peregrino e estrangeiro na terra. Pelo os que isso dizem, claramente mostram que busca uma pátria. Se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teria oportunidade de tornar, mas agora busca uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que Deus não se envergonha deles, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé Abraão ofereceu a Isaque, quando foi provado sim aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, pelo que também figura o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou os filhos de José e adorou encostado na ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé Moisés, sendo nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o filho de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé atravessou o mar vermelho como terra seca, pelo que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé as muralhas de Jericó caíram, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O que mais direi? Faltar-me-ei o tempo, contando de Gideão, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, na fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Outros foram torturados, não aceitando o seu livramento,
para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escarnios e açoites, até cadeias e prisões. Outros foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, vestidos de pele de ovelha, de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errante pelas cavernas, pelos montes, pelos desertos e pelas cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram as promessas, mas provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fôssemos aperfeiçoados. O que eu quero dizer esta noite é que você vai sair daqui, como diz a tua palavra, como diz o tema deste congresso, deste conclave, desta campanha, que está dizendo: adeus Lodebar. Quantos quer sair de Lodebar pela fé esta noite? Levante as tuas mãos, já comece a receber a tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Saia de Lodebar esta noite. Ei, canachuri me fandurubria, som de canabarrácia. Aleluia. Irmãos, quando nós lemos o texto esta noite, nós encontramos um texto em que os irmãos, por certo, já têm ouvido falar várias vezes nesta campanha. Mas nesta noite, nós queremos, diante de Deus, ministrar algo que talvez possa falar diretamente com muitas pessoas, muitos crentes, muitas pessoas que estão aqui vivenciando exatamente o que nós vamos pregar nesta noite. Imagine comigo, imagine o nascimento de uma criança, imagine o rosto alegre e feliz dos seus pais, por ver que era o menino homem, um varão, porque na cultura judaica, o nascimento de um varão era motivo de uma felicidade ímpar. Pense nessa criança como príncipe, o seu pai Jonatas, o seu avô Saul, o poderoso rei de Israel, a criança Mefibosete, que passou a ser tratado como o futuro rei de Israel, porque na dinastia o reinado passava de pai para filho, e Mefibosete assumiria o reinado na terceira geração. Essa criança, ela cresceu cercada de mimos. Todas as pessoas de Israel queriam agradar a criança. E por que não começar ainda quando estar no momento mais delicado, quando a criança, todas as pessoas reuniam-se para abajular a criança Mefibosete. Imagine, irmãos, essa criança brincando nas campinas verdejantes, imaginando quando iria assumir tudo aquilo. Nos seus embalos de criança, ela não sabia que o seu avô Saul já tinha sido rejeitado por Deus, e que Deus já tinha escolhido outro para reinar em seu lugar. Imagine esta criança. E para completar a história, este alguém que substituiria Saul não seria o seu papai Jonatas. E para complicar ainda mais, para fazer com que o dilema dessa criança estoura uma trágica guerra. E nessa guerra, 3 fatalidades lhe atingem em cheio, sepultando de uma vez por todas todos os seus sonhos, todos os seus pensamentos, todos os seus projetos. A primeira fatalidade que lhe acontece é que o seu avô Saul morre naquela peleja trágica. A segunda fatalidade acontece porque o seu papai Jonatas também morre na trágica guerra.
E para que nós possamos imaginar, miséria pouca é bobagem. O menino Mefibosete tinha uma ama que, no afã de fugir da guerra, no afã de fugir daquela batalha, o derruba no chão, ocasionando a fratura dos seus 2 tornozelos. Em alguns instantes, o mundo desaba sobre a sua cabeça. O menino Mefibosete, imagine o coraçãozinho desta criança, imagine o coraçãozinho dilacerado, com seus pés quebrados, jogado no chão. Irmãos, isto lhe aconteceu com Mefibosete. Mefibosete, com 5 anos de idade, agora estava em maus lençóis. O seu pai foi sepultado, o seu avô sepultado, o rei Davi assume o reinado, e agora tudo volta ao normal, menos para Mefibosete. Todas as coisas estão continuando, menos para Mefibosete. Mefibosete agora estava sem esperança. Mefibosete agora estava sem nenhuma perspectiva. Mefibosete agora estava com seus pés quebrados, arrastando pela rua de Jerusalém, arrastando pelas ruas, pelas calçadas da miséria, arrastado pelas calçadas da vergonha. Mas de repente vai passando um homem chamado Maqui. Maqui, irmão, segundo o que nós sabemos e pesquisamos, ele era um homem muito pobre que morava em Lodebar. E quando este Maqui vai passando, ele olha e começa a observar aquela criança caminhando, ou seja, se arrastando pelas ruas de Jerusalém. E de repente Maqui olha para aquela criança, as pessoas olhando, e ficava manejando a cabeça e dizendo assim: nós não vamos ajudar essa criança, não vale a pena. Mas o pobre Maqui de Lodebar pega a criança. Quando nós falamos sobre Maqui de Lodebar, o termo Lodebar significa sem palavras, porque o termo Ló significa não, Debar significa palavras. Imagine para onde Mefibosete foi levado para um lugar sem palavras, um lugar de silêncio, um lugar onde não tinha voz. O seu passado, silêncio; o seu presente, silêncio; o seu futuro, silêncio; a sua família, silêncio; os seus projetos, silêncio; a sua vida, silêncio. Mas, irmão, ele acostumou a viver com silêncio. Mefibosete tinha tudo para ter um belo futuro. Os seus planos e projetos eram mais melhores possíveis. Os seus sonhos e planos eram suntuosos. Aprendeu já na tenra idade a pensar grande. Mas agora o que resta? Um lugar de sofrimento, um lugar de angústia, um lugar sem palavra, um lugar de esquecimento. Quem sabe é esta a sua história. Você tinha tudo para ser feliz, você tinha tudo para ter um belo futuro. Os seus planos, seus projetos eram suntuosos. Meu irmão, os seus sonhos eram tremendos. Você já aprendeu já na tenra idade a já pensar grande. Mas hoje o que resta? Está restando uma Lodebar de esquecimento, está restando uma Lodebar de angústia. Mas eu venho aqui esta noite profetizar para você que Deus vai tirar você de Lodebar. Levante a mão e receba a sua vitória. Deus vai tirar você de Lodebar. Oh, rachon de canchou ramarrácia. Ui, canagachuri mihai. Lá estava Mefibosete. Foi levado para Lodebar, lugar de esquecimento, lugar de vergonha, lugar de humilhação, lugar aonde não tem voz. Você não ouve uma palavra para te incentivar que você vai vencer. Mas esta noite eu vou profetizar em nome de Jesus que você pode estar vivendo em uma Lodebar sem palavra, esquecida, chorando, angustiada. Nesta noite o rei manda te chamar para restituir a tua vida, restituir tua família, restituir tudo que você perdeu, meu irmão. Levante a mão e recebe agora. Recebe, 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 recebe esta noite. Oh, Rayon Joe, Dei Handai Ondo.
Mas um belo dia, Davi perde o sono. E quem sabe Davi começa a andar pelo seu palácio, anda para lá, anda para cá, e o Espírito Santo dizendo no coração de Davi: Davi, você precisa fazer alguma coisa. E um belo estalo de nostalgia, de repente Davi dá um brado no palácio, e Davi diz: porventura há